Lucas 24, eu vou ler o verso 30, tá? Verso 30 até o 32. Nós teríamos que meditar um pouco mais nas Escrituras, mas para a gente aproveitar um pouco mais para a gente ministrar. Diz assim o texto, eu vou seguir com vocês aí na tela, versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Só até aí agora, hein? Imediatamente, não, 33. Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que temos aqui de renovar nossa mente, nosso coração, de sermos aquecidos e termos os nossos olhos abertos nessa noite para te ver, para te contemplar sua glória e o seu amor. Obrigado, fica conosco, fala comigo através da minha vida. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Obrigado pela água que está chegando. Hoje o tema, 11º dia, é frutifique como Jesus na casa em Emaús. Até rimou. Frutifique como Jesus na casa em Emaús. E hoje nós vamos falar sobre Jesus abrindo, levou uma visão espiritual para aqueles homens, para os seus discípulos. Hoje o Senhor vai abrir a sua visão, amém? E quando eu falo abrir a visão, não é a visão visão natural, é visão do corpo, física, mas é uma visão espiritual que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Então nós já sabemos que após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, no caminho de Emaús. Então, mas eles não reconheceram eles de imediato. Eu quero convidar 2 jovens aqui, eu vou falar jovens, que jovens são mais, topa tudo, 2 jovens aqui para a gente fazer uma simulação que aconteceu naquele dia. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, eu vou escolher, melhor você vir. Aê, eu sabia que... Aí 2 jovens, vem aqui, sobe aqui. Ele é jovem, gente. Os 2 jovens. Isso, fica aí como se estivessem indo para lá, de frente para lá, fica um do lado do outro aí. Pode vir mais para cá para aparecer na câmera. E aqui é Jerusalém e lá é Emaús. Eles estão indo para Emaús. Finge que vocês estão andando aí. Vai lá. Não precisa andar, fica assim, igual eu assim, ó, tá andando. É só simular, só simulação. Aí eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, os 2 desanimados. Aí, vocês estão desanimados, hein? Meu Deus, mas nem tanto assim, Vocês estavam conversando um com o outro, das últimos acontecimentos. Aí, de repente, Jesus do Neida, aparece e começa a caminhar com eles. Aí ele pergunta para eles 2, o que vocês estão andando e conversando aí? Sobre o que vocês estão falando? Aí eles começam a falar para Jesus dos últimos acontecimentos. Só você que não está sabendo, você não leu no jornal de Jerusalém, o Jerusalém News, olha só que nome bonito, que os últimos acontecimentos, que aquele que deveria vir, aquele prometido profeta, foi crucificado já há 3 dias. Aí Jesus está do lado dele só ouvindo assim, só esperando a deixa, que mais? Então, olha só, foi crucificado e agora a gente está voltando desanimado para casa. Aí Jesus fala assim, seus tardos, lerdos. Não é eles não, tá gente? É que eles são atores. Lerdos, tardos de entendimento. Você não viu o que tinha que acontecer? Como o profeta tinha que vir, como Moisés falou e começou a ministrar a palavra. E aí, eles chegaram na casa. E um deles chamava Cleopas. Quem que é o Cleopas aqui? Cleopas, a tradução é filho de um pai nobre. Viu? Você achou que era um nome feio? É feio do Cleopas, mas o significado é legal. E aí, Jesus fez que ir embora, eles aí, chama eu aí, me chama aí.
vamos, fala assim, entra aqui, vamos, tá tarde, tá noite. Vamos comer. Opa, Jesus gosta de estar nas mesas, né? Aí, obrigado, parabéns, nossa, tá contratado, viu? Se Hollywood estiver assistindo vocês, de improviso, palmas para eles aí, gente, dá umas palmas aí. Ele vai falar assim, pastor tá doido, hoje tomou alguma coisa que não fez bem. Não, é interessante para a gente ver, começar a imaginar a cena, né? E aí eles chamam, eu só não falei para eles permanecer aqui, que eles já estavam ficando vermelhinhos já, né, corados de vergonha, e eu muito mais. E aí então, Jesus fez que ia passar, ele falou, já é tarde, entra aqui na casa, vamos, fica aí, fica hospedado. Então ele entra nessa casa de Emaús, onde está a palavra para essa noite. E aí na hora de comer, Jesus pega o pão, acho que Jesus fez bem de propósito mesmo, né? Levantou aquele pão, e né, a gente pensa pão da ceia, o nosso é assim simbólico, né? Mas era aquele pão sírio assim, bem grandão. Aí Jesus levanta assim, dá graças e reparte assim. Aí os olhos deles, caiu a ficha, pim, falou, quem está com a gente aqui hoje é Jesus. E aí a hora que eles, cai a ficha, Jesus, sumiu, foi transladado. Então aí começa essa palavra aí. Então, essa experiência revela que Jesus deseja também abrir a nossa visão espiritual. Você crê que a nossa visão pode ser aberta hoje, só visão? Quem vai ter a visão aberta hoje? Né? E eu estou falando já dos dons espirituais, você vai ter visões, né? A palavra já prometeu que nos últimos dias os jovens terão visões. Eita, então eu vou ter visão, porque eu sou jovem, você é jovem? Alguns não têm certeza, né? Mas Deus prometeu, é a promessa de Deus, que os jovens terão visões, os velhos sonharão, né? Quem está sonhando aí, levanta a mão. Olha lá, tem uns velhos sonhando aí, eu tenho tido alguns sonhos também, faz parte, mas ali na verdade não quer dizer que só o jovem vai ter visão, os velhos também têm visões. Não só os velhos sonharão, mas os jovens também podem sonhar. José, lembra de José? José que estava no Egito. Então isso revela que Deus, o Senhor Jesus, Ele quer abrir a nossa visão espiritual nessa noite. Para quê? Para que a gente possa perceber a presença dEle. Muitas das vezes a gente nem sabe que foi Deus que fez algo em nossas vidas. A gente acha que é normal o que a gente está vivendo. Não, nós vamos perceber a presença de Jesus em nossas vidas e o propósito dele também em nossa vida. Então sabe o que acontece? Assim como aqueles discípulos, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam confusos com todas as notícias, os últimos acontecimentos dos jornais da época. É só uma brincadeira, a gente não tinha jornal naquela época, né? Mas tudo aquilo que eles estavam ouvindo falar, tudo que eles estavam vendo, os acontecimentos, trouxe a eles desânimo. E aí eles estavam desistindo de ficar em Jerusalém e estavam voltando para suas vidinhas novamente. Como assim? A nossa esperança acabou, sabe? Desse tipo. Então, às vezes isso cega, sabe? As frustrações, os desânimos, as lutas, os embates da vida, as notícias que a gente ouve, né, nas televisões, isso vai nos cegando espiritualmente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado do que a gente está se alimentando, porque tem coisas que a gente traz para a nossa vida que cega a nossa visão espiritual, cega o nosso relacionamento com o Senhor. Então eles estavam desistindo, né? E desistindo das promessas, desistindo daquilo que a palavra de Deus já havia, né? Os escritos já tinham falado sobre Jesus. Então, a decepção, o abatimento podem nos levar para longe do propósito de Deus, sabe? E esses discípulos, eles estavam exatamente nisso. Eles estavam caminhando desanimados,
comentando sobre os fatos, quer dizer, eles estavam meditando numa falsa esperança, já uma desesperança, quando Jesus se aproxima deles e vai até a casa deles, e no partir do pão, a visão deles é aberta, eles falam: uau, se cumpriu, é verdade, é de Deus isso, aconteceu, virou manchete, aconteceu, deu certo, não é como a gente estava acreditando. Então, nós precisamos avaliar as áreas da nossa vida, ou que estão fora do propósito de Deus. A gente precisa fazer uma análise: isso aqui está fora do propósito de Deus, isso aqui não é o que a Bíblia está falando, eu não estou seguindo a Bíblia aqui. Olha, eu não estou tendo fé, eu não estou acreditando nas Escrituras. Então a gente precisa avaliar o que está nos afastando do propósito de Deus e pedir para o Senhor, com muita humildade, com discernimento, para a gente retornar o caminho certo. Então pode haver algumas situações que vai nos abater, e aí o abatimento é tanto que a gente perde a visão espiritual. Os discípulos estavam angustiados, perplexos com a morte de Jesus. E eles não reconheceram Jesus, nem entenderam o plano da redenção. Às vezes a gente não entender as Escrituras traz para nós um desânimo. Tá demorando, sabe, as coisas de acontecer, não acontece, a gente fica nos achismos. Muitas circunstâncias vêm para nos cegar espiritualmente. Então a gente precisa o quê? Mesmo em tempos difíceis, Jesus está ao nosso lado. Amém? Jesus está ao nosso lado como? Fisicamente, através do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. A gente fala nosso lado no sentido de estar indo conosco, andando conosco. Prometeu: estarei com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos tempos, dos séculos. Então nós precisamos, nesse momento, buscar auxílio do Espírito Santo para enxergar o propósito de Deus em meio à adversidade. As adversidades virão. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E de outra forma ele está falando: aprenda de mim, porque eu sei o caminho da vitória. Então, amados, nesse tempo de adversidade, se você estiver vivendo um tempo de adversidade, tem que tomar cuidado para não cegar os olhos do teu entendimento, para a gente não ficar cego aos propósitos de Deus. Quando a gente pensa assim: está dando tudo errado. Não, aquilo lá vai trazer um peso de glória, uma revelação maior na tua vida, vai te levar a lugares mais altos. Então busque ajuda do Espírito Santo para você enxergar os propósitos de Deus, até mesmo no meio das adversidades. A gente precisa incentivar os nossos irmãos a permanecerem firmes, ao olharmos irmãos também que estão não mais caminhando no propósito de Deus, mas indo do lado contrário, Quer dizer, ao invés deles ir para Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, eles estavam desistindo do propósito de Deus. Foi quando Jesus se põe no caminho deles. Assim nós também temos que nos colocar muitas das vezes no caminho de muitos irmãos nossos aqui da igreja, que às vezes estão fugindo do propósito, estão perdidos, estão desorientados, estão cegos ao propósito de Deus. E a gente tem que se colocar, frutificar como Jesus, nos colocar no caminho deles e falar: ei, acorda, a Bíblia não está falando isso, olha, isso aqui é para você tomar essa decisão, olha, e a gente ser num breve momento os olhos dessas pessoas, mas depois orar para que eles também possam ter os olhos abertos, enxergar Jesus, enxergar o propósito de Deus e voltar para o caminho que eles devem seguir. Então, em tempos de perplexidade, a intimidade com Deus, ela vai abrir a nossa visão espiritual. Então eles estavam desanimados, Jesus se põe no caminho, eles começam a ter um relacionamento, um diálogo, eles começam, diz as Escrituras, a ter o coração, essa palavra que ele está falando aqui está me convencendo,
Essa palavra aqui, imagina o queimar assim, uau, faz sentido, né? Quem sabe o profeta fala, né? Faz sentido isso que ele está falando. Uau, é verdade. Moisés falou sobre isso. Olha, as escrituras falaram, os profetas falaram sobre isso. E aí quando eles chamam Jesus para casa, vem conosco, já está tarde, fica aqui, estou parafraseando, eu estou montando um cenário, a Bíblia não fala muitos detalhes desses, mas aconteceu, tem uma janta aqui, vamos ceiar junto, vamos aqui partir o pão, olha, você parece ser uma pessoa muito de Deus, você tem uma palavra aí que uau, está tocando no nosso coração, vem aqui, vamos sentar. E aí Jesus, quando ele parte o pão, partir o pão significa comunhão. Quando você está na mesa com alguém, significa, ninguém come, você não chega um estranho na rua, vem aqui, você que está aí, vem aqui, come aqui comigo na mesa. Não, né? Mas às vezes a gente dá um prato de comida para a pessoa levar embora, mas não come na nossa mesa, porque não tem comunhão. Mas esses discípulos convidaram Jesus para estar à mesa, né, com eles, e aí essa intimidade do partir do pão abriu a visão dos discípulos. O partir o pão com os discípulos, Jesus revela a sua identidade de forma íntima e pessoal. Quero dizer um negócio para você, Jesus não é um Deus, né? Porque Jesus é Deus, a Bíblia fala, né, que Ele é o verdadeiro Deus, nós estamos no verdadeiro Deus, diz lá em Epístola de João, no capítulo 5, último versículo, é 20 ou é 21, diz sobre isso. Jesus não é o Senhor que fica lá, né, está lá no céu e não quer ter comunhão com a gente, não. Tanto Ele quer ter comunhão e ser íntimo e pessoal nosso, que Ele falou assim, eu vou enviar o Consolador para estar com vocês. Eu vou enviar alguém com o mesmo peso, com a mesma autoridade, com a mesma divindade que eu, que na verdade é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, veio para morar em nós. Ou seja, Deus é um Deus pessoal, é um Deus relacional, é um Deus que você pode ter intimidade, comunhão, você pode ser amigo de Deus, assim como a gente vê na história bíblica, desde Abraão, Moisés, a intimidade que esses homens tiveram com Deus. Você também pode ter. Não é exclusividade de alguns, não. Abraão teve defeito, Moisés teve defeito, Davi teve defeito, Paulo teve defeito, Pedro teve, todos tiveram falhas e defeitos, assim como eu e você. Deus, Ele não espera perfeição, Ele espera corações contritos, corações quebrantados, que chamem a presença dEle, que desejem Ele mais que tudo, mesmo você sendo imperfeito, mas quando você deseja a presença de Deus, e você faz da sua vida, né, o seu corpo, né, a habitação do Espírito Santo, é essa intimidade que Ele quer ter com você. Então Deus é um Deus relacional, é um Deus de intimidade, e no partir do pão, Jesus se revela de forma íntima e pessoal, e esse gesto de partir o pão nos remete à ceia do Senhor, ou seja, um momento de comunhão que a igreja tem com Jesus. É quando a gente fala, a ceia do Senhor é um lugar, é um momento que a gente declara, não que a gente tem que ser só comunhão no dia da ceia, não, né? Quando a gente ignora o corpo e o sangue, é quando a gente despreza o mês inteiro, e aí só na ceia a gente fala assim, nossa, quando eu tomar a ceia, eu estou falando assim, uau, eu tenho comunhão com Deus. Não, você tem que ter comunhão todos os dias, né? Todos os dias você precisa ter comunhão com Cristo, com Jesus, com o Espírito Santo. Então esse momento mostra o quê? Remete à ceia, a um lugar de comunhão. Foi nesse momento que os olhos deles se abriram, e a intimidade com Cristo revela as verdades dele e nos leva à experiência de fé. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente vai ter experiências, revelações, novas experiências de fé e comunhão com Ele. A comunhão com Deus é para os que são quebrantados de coração, os que têm esse desejo. Por que alguns têm mais de Deus, outros menos de Deus?
É porque não é que Deus tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem mais do que os outros. Então seja um preferido, no sentido de preferir mais Deus. Amém? Então quem se achega mais, tem mais do Pai. E Ele não faz isso também por desigualdade, mas é aqueles que se lançam mais, aqueles que acreditam mais, aqueles que o buscam mais, aqueles que demonstram mais amor. Então cultive momentos de comunhão profunda com Jesus, não só no superficial, mas vai fundo, vai no profundo, vai mais do que você já foi hoje, vai amanhã e assim por diante. Experimente, é assim como um mergulhador. Veio a imagem de um mergulhador, sabe? Tem mergulhador que usa só aquele snorkel, né? Só aquele caninho assim, e fica nadando só com a carinha para baixo assim. Então a água, o nível da água está aqui, e ele está com o canudinho, né, aquele snorkel, respirando e fica só olhando para baixo. Vai nadando, olha eu nadando, que coisa linda, né? Sou péssimo nadador. Mas tem aqueles que colocam aquela máscara, colocam um tubo de oxigênio, põe os pés de pato, pula para trás, né? Diz que para frente bate o cilindro, né? Por isso que eles pulam para trás, assim, caem de costa e não para frente. E aí aqueles começam a mergulhar. Olha que bonito, é um balé, né, gente? Ó. É que não dá para fazer com as duas mãos, senão eu caio, né? E não vou deitar no chão. Mas eles tem aqueles que vão nas profundezas, explorando. Tem os que ficam no rasinho, mas tem aqueles que mergulham e exploram. Seja um mergulhador profissional de intimidade com o Senhor. Sonde mais das profundezas de Deus. Tenha comunhão. Eles têm um momento do coração abrasado. Assim como John Wesley, né, o metodismo, eles tiveram uma experiência do coração abrasado. Eu não estou citando os versículos, se você já conhece de cor, mas está no versículo 32. O coração abrasado é a evidência da presença de Jesus. Quem tem Jesus tem avivamento. Quem tem Jesus de forma não religiosa, mas de experiência, de comunhão. Olha lá, então perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? Uau! Ardeu o coração deles queimou. Eles sentiram, né, como eu creio que John Wesley sentiu também o coração dele estranhamente abrasado naquele dia 24 de maio. E eles, os discípulos, enquanto ouviam as escrituras, sabe aquele queimar no coração, parece que o coração estava gelado antes, uma pedra de gelo. Mas aí é um momento que eles estão em comunhão com Jesus, estão ouvindo de Jesus, estão ouvindo a palavra, aí começa a cair os gelinhos, sabe quando começa o degelo, começa a derreter, escorrer aquela aguinha. Olha, eu estou usando bastante a mente de vocês, a imaginação. E o coração que estava azulzinho, né, parece nos desenhos, começa a ter uns tracinhos mais, né, de escuro, começa a clarear, até começa a aquecer. Aí aquele coração que estava petrificado começa a querer dar uma mexidinha, e daqui a pouco começa a ficar vermelhinho, vermelho, o sangue de Jesus vai tocando a pessoa, daqui a pouco está vivo. Antes estava petrificado, não sentia Deus, não ouvia Deus, não falava com Deus, não tinha nada, estava morto, como diz Efésios. Antes estávamos mortos, nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida, não só uma vida, mas Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, entronizar com Cristo Jesus, diz o texto. Então o avivamento, o coração abrasado, é evidência da presença de Jesus. Quer saber quem tem Jesus na vida? É quem tem um coração abrasado, aquecido. Não tem tempo, tem tempo ruim, mas não usa do tempo ruim para ficar caído, mas se levanta, anda mesmo assim, vence. Os discípulos, eles comentavam como o coração deles ardiam enquanto Jesus falava, enquanto Jesus estava ali expondo as escrituras, o coração deles. Quando Jesus está presente, Ele desperta em nós um coração e um fervor espiritual, uma paixão espiritual.
A gente é apaixonado por Jesus, a gente queima por Jesus, a gente se lança por Jesus. A gente está vivo enquanto Jesus está presente. Quando Jesus está presente em nossa vida, a gente é despertado, a gente tem a fé fortalecida. A dor no nosso coração é uma experiência espiritual importante, que revela a obra do Espírito Santo em nós. Eu gosto de um livro, gosto do autor do livro, hoje ele está com o Senhor já, mas o título do livro é assim: você é inflamável, né? Um dos temas, você é inflamável, você pega fogo, ou, né, em outras palavras, você tem um coração de amianto. O amianto não pega fogo, né? O amianto é usado para pastilhas de freio de carro, que com atrito pode pegar fogo, mas o amianto não é anti-chamas. Que nosso coração queime por Jesus. Nós precisamos buscar experiências com Deus, que despertem a nossa fé, que renovem o nosso ânimo espiritual. Irmãos, há momentos que precisa chegar com um desfibrilador, né, na vida de alguns irmãos, né? A pessoa está lá, já parou o coração, precisa vir, né, nós com oração, com palavra, né, com a ação do Espírito Santo, e colar aquelas duas placas de metal assim, né, do médico, e está quase, começou a reagir, vai lá. Aí a pessoa pula assim espiritualmente, até que há um sinal de vida, começa a bater. Não espere chegar a esse momento de uma parada cardíaca espiritualmente falando, de um avivamento. Não, mantenha-se vivo, mantenha, né, o seu coração. Pip, pip. Eu estou cheio dos barulhos hoje, dos movimentos. Pip, 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 pip. Não sei se é pipi, bibi, faz lá. Eu lembro quando eu estava lá no hospital e acordei da anestesia e ficava aqueles barulhos, pitando para tudo quanto é lado. Eu falei, gente, acho que eu estou ligado a umas máquinas. Não era só eu, não via ninguém. Mas eu sabia que eu estava num lugar deitado ali, numa maca, escutando os pi, pi. É sinal de vida. Não espere fazer pi. Não, fica pi, 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 pi. Que coisa linda, né? Que mensagem maravilhosa. Bi, cheio dos bibi. Você entendeu? Mas vamos lá. Então busque experiências que desperte a sua fé. A gente tem que... Irmãos, como lá fala lá, não apagará o fogo no altar, ele deverá ser mantido aceso, não apagará. Levítico fala, Levítico 6, acho que versículo 13, se fala a memória, mas ele não pode ser apagado. Não deixa o fogo do Espírito Santo apagar na tua vida. Não deixe, não extinguais o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Não espere, sabe, começar o coração a congelar. Mantenha a chama acesa, mantenha a lenha no altar, o fogo no altar, a lenha para dar o fogo, mantenha, tira as cinzas. A cinza é tudo aquilo que apaga o fogo, tudo aquilo, começou um assunto que vai perder, a unção vai embora, tira o assunto não fique. Começou a ver que tem cinza, tira a cinza logo, porque ela pode apagar a chama do teu coração. Busque experiência, testemunhe sobre experiências com Cristo, para que outros sejam inspirados a buscar essa presença de Deus. Por isso que eu conto testemunho, porque as pessoas têm que saber que Jesus é Deus, é vivo, é poderoso, age hoje ainda, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo. Parece uma igreja que tem esse logo, né? Mas é bíblico. Então a igreja que tem essas frases, né? Jesus faz coisas maravilhosas ainda hoje. Tem gente que prega Jesus como se Jesus estivesse crucificado ainda. Não, irmão. Tem gente que prega um Jesus histórico. Jesus é presente hoje aqui, Ele quer andar do seu lado, Ele quer ir à sua casa também, como Ele fez com os discípulos Emaús. Ele quer partir o pão, Ele quer ter comunhão com você. Eis que estou à porta e bato.
Se você ouvir, se eu ouvir, não é só para você a palavra, é para mim essa palavra, primeiro é para mim. Se você der ouvido e convidar Jesus, entra, tu és bem-vindo aqui. Não é casa, é o lar também, mas é a minha casa, é essa casa espiritual. Entra aqui. Eu tenho comunhão com Cristo, eu estou na presença dEle, eu ando com Ele. Ele diz a palavra do Senhor que Ele ceará comigo, Ele virá para a ceia. O que é ceia? O partir do pão é comunhão. Filho, eu tenho pão para você, eu tenho vinho para você, vamos partir, vamos comer junto. Nós estamos em comunhão, estamos no mesmo propósito, na mesma direção. Eis que estou à porta, lá em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, quem ouvir, der ouvido, abrir a porta do seu coração, a maçaneta está do lado de dentro, né? Jesus não abre do lado de fora, porque a maçaneta é quem abre a gente, está do lado de dentro do coração. Então abra hoje, deixa Jesus entrar, convida Ele, Jesus entra, por pior que esteja a situação, por pior que às vezes você se sinta, não seguir por sentimento, seguir pela fé. Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita você também espiritualmente, vamos falar assim. Abre a porta do seu coração, fala, Jesus entra, transforma tudo, está tudo errado, está tudo bagunçado, mas entra e põe ordem. Eu quero, o que eu preciso fazer? Porque não é só Jesus que faz, você tem que tomar atitudes também. Jesus não vai fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então entra na minha vida hoje, faz a mudança. Busque a presença de Deus. Com os olhos espirituais abertos, é hora de retornar o rumo e o propósito de Deus. Os olhos foram abertos, voltam para o caminho. Não adianta nada a gente estar vindo, né, no escuro, né, às vezes acaba a energia em casa. É raro, mas às vezes acontece cair a energia lá, cair a fase. Aí é aquele desespero, né? Se não está hoje, tem celular, mas quando o celular está longe, é a meia hora tentando achar onde está, para não tropeçar, não chutar a quina do móvel, do rack, do pé da cama, enfim. A gente fica naquela escuridão, mas a hora que a luz brilhar, acender a luz, volta para o caminho certo. Jesus abriu seus olhos, volte para o caminho, ande no caminho, volte, é hora de retornar ao propósito de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, amados. Eu quero fazer uma oração hoje, nós vamos orar hoje. Nós precisamos, para a gente terminar aqui, fazer uma aplicação. A gente vai orar para que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais. E eu quero te citar um versículo para basear essa oração também. Efésios 1:18, se puder por aí, por favor. Diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança, o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Uau! A gente vai fazer essa oração de Paulo, que os olhos do nosso coração, abra os olhos do coração, quero te ver. Que os nossos olhos do coração, os olhos espirituais, no coração não tem olho, né? O coração de carne não tem olho, mas o espiritual tem. Nosso ser espiritual, o nosso espírito tem olhos para ver, e que eles sejam abertos nessa noite. A gente vai orar para que eles sejam abertos e para que sejam iluminados, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para a gente fazer uma oração, para a gente buscar uma atitude de dar um passo de fé, vir aqui. Nós vamos orar para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, que a gente possa ver espiritualmente, e quem sabe, eu creio nisso, que o Espírito Santo pode te dar visão espiritual a partir de agora, ativar isso, está disponível para nós, mas às vezes o nosso espírito ainda não consegue ver